Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. A essa altura, creio que já conseguimos perceber como a carta a Tito trata de diversos assuntos práticos do dia a dia, o que é extremamente valioso para a gente. No capítulo 3, encontramos mais dessas instruções. Vejamos os 2 primeiros versículos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Os cristãos, salvos pela graça, devem obedecer ao governo e a toda sorte de autoridade, por difícil que seja. Devem estar prontos para agirem em submissão ao governo com boas obras, e não em rebeldia e nem difamando as autoridades, difamando o governo. Paulo também diz que os cristãos não devem ser altercadores, ou seja, briguentos, envolvidos em contendas, mas cordatos, isto é, amáveis, mansos para com todos. Precisamos manter uma postura gentil, respeitosa, paciente, pois é assim que Deus nos tem tratado. Nos versículos seguintes, Paulo traz justamente essa imagem, olha só. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim, talvez merecedores de impaciência, de ignorância, mas olha como Deus nos tratou, mesmo quando nós éramos assim. Ele continua então o texto. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, quando vivíamos em nossos pecados, inimigos do Senhor, Ele nos tratou com benignidade, com amor, nos conduzindo ao arrependimento, à salvação. Não porque nós merecíamos isso, ou não pelo que nós éramos, mas Paulo diz, por causa da sua misericórdia. Sendo assim, nós precisamos ser benignos e amorosos para com os outros também, mesmo quando os outros supostamente não merecem esse tipo de tratamento. Mas precisamos agir assim e os ajudar a serem conduzidos ao arrependimento e à salvação. Paulo disse que Deus nos salvou pelo lavar do Espírito Santo. Creio que esse lavar se refere inicialmente ao batismo. A Bíblia fala que o batismo nos lava dos nossos pecados. O Novo Testamento também nos diz que o batismo nos regenera, isto é, nos traz uma nova vida, nos torna uma nova criatura. Mas creio que esse lavar também se refere ao mesmo tempo a uma limpeza subsequente que o Espírito continua realizando em nós. É como se o batismo fosse o primeiro passo, mas o Espírito continua atuando em nós mediante a sua palavra que Ele revelou, transformando o nosso coração, purificando o nosso coração, ensinando ao nosso coração, que é justamente o que Paulo tem ensinado nessa carta, que nós somos salvos mediante a transformação que a graça opera em nosso comportamento, em nosso caráter. E Deus fez tudo isso para que fôssemos herdeiros de Deus, herdeiros da eternidade, da vida eterna ao lado de Deus. A vida eterna é o dom, é a recompensa daquele que é salvo por Deus. E diante de tudo isso, dessa grande transformação que Deus opera em nós,
nos transformando daquelas pessoas ignorantes, odiosas, desobedientes, para pessoas que foram purificadas pelo Espírito. Paulo então conclui com uma instrução a Tito no versículo 8: fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A mensagem de Paulo, então, é bem enfática nessa carta. Se Deus derramou o seu Espírito sobre nós ricamente, o fruto do Espírito deve ser evidente em nós também. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.